Bíblia na mão, vamos conversar um pouco. O livro que está bem no meio da Bíblia, qual é? Salmos. Salmos 90. Verso 12. Salmo 90, verso 12. Como é bom ver o barulho das folhas sendo aberta. Todos acharam? Diga amém. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vou contar até 3, vamos ler junto? Vamos ler aqui na tela, porque às vezes diversidade de Bíblias dá versões diferentes. Eu vou contar até 3 e vamos ler junto. 1, 2, 3. Ensina-nos. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez e orar, Senhor, por essa palavra que será ministrada. Que ela encontre guarida nos corações, que ela seja uma semente nos corações e que possamos sair daqui, Senhor, arraigados em Ti e no conhecimento mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo encontre lugares aqui, faça a obra necessária nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho pensado bastante nesses últimos dias e certamente nós vamos caminhar junto. Não sei se é impressão só minha, mas o mundo tem vivido um tempo de angústia. Hoje alguém me perguntou, pastor, o senhor acha que Jesus volta logo? Pelos sinais todos que aí estão. E a minha resposta a ele foi assim, que eu não vejo a hora. Não sei se você percebe que aonde a gente olha, há uma angústia generalizada. Você olha para o Oriente Médio, há uma guerra sendo travada. Você olha para a Europa, ainda há uma guerra no seu percurso. Você olha para o nosso país, você vê uma guerra política. Para onde a gente olha, a gente vê surtos. E isso vai nos trazendo uma angústia na alma. E a angústia que nos traz não é angústia no sentido maléfico a nós, mas é uma angústia como se nós não víssemos a hora de alguma coisa acontecer e acabar tudo isso. O mundo está passando por uma situação bastante complicada. A escatologia nos ensina que alguns sinais antes da volta de Jesus seriam jogados para que todos saibam. E nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Não é sobre a escatologia que eu quero falar, mas muitos sinais têm acontecido. E não só de guerras, fome, pestes. Mas há um texto que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Muitos amores esfriando. Hoje, quantas coisas, quantos escândalos que a gente ouve na política, nas igrejas, de figuras eclesiásticas, quantas coisas acontecendo. Isso parece que vai trazendo uma angústia. E o mundo vai passando, as coisas vão acontecendo e parece que só vai piorar. O mundo nunca foi tão acelerado como nos dias de hoje. Nunca o tempo passou, parece tão rápido como tem passado nos dias de hoje. Toda vez que a gente entra nessa discussão,
Será que o tempo está mais acelerado mesmo? E alguns estudiosos dizem que ele é acelerado pelo tanto de coisa que a gente tem para fazer. A gente nunca foi dominado tanto pela nossa agenda, pelo nosso fazer, pelas coisas. O tempo tem... A gente acorda de manhã, em seguida já é 11 horas já é 1 hora já é 5 horas, daqui a pouco já é 7, já é 8, e de novo você está dormindo e começa um novo dia. E a gente vai ouvindo notícias e notícias e notícias, eu não sei você, mas isso vai trazendo uma angústia na alma. Uma angústia ainda você vê pessoas dizendo, será que vai melhorar? Será que vai melhorar? Eu tenho uma palavra para você. Seguindo o que a Bíblia diz, não tem melhora. O mundo vai de mal a pior. Não tem melhora, porque esse é o caminhar natural para que aconteça o grande dia da volta de Jesus. E eu analisando, eu parando, eu pensando, às vezes eu converso com meu pai. Meu pai mora numa cidade muito pequenininha, uma cidade pequena, e ele ainda naquela cidade as pessoas tiram a cadeira para fora para sentar na calçada. Não sei se a tua cidade é assim. E ali ele fica, e ele diz aqui, ali o vizinho vem e conversa comigo. E uma vida simples. Na frente da casa dele, uma árvore muito grande, com jabuticaba, se não me engano. E parece que a vida é simples. Aí você passa para os grandes centros e a vida é extremamente corrida, é tanta coisa. E eu pensando sobre isso, e orando, e meditando a Deus. Esse texto ele veio ao meu coração quando o salmista, esse salmo escrito por Moisés, ele ao final ele vai dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Se nós lemos desde o primeiro até chegarmos aqui ao 12, aqui é uma palavra dele escrevendo a respeito da finitude da vida. Aqui ele fala da eternidade e aqui ele fala da finitude da vida. Aqui ele vai falando da eternidade do Deus que é eterno, e ele vai dizendo em textos anteriores que nessa geração nós vamos a 70 anos. Chegando a 80. E se chegar a 80 já é com enfado e canseira. E a gente luta tanto para viver mais, né? E hoje existem tantos remédios, tantas vitaminas, tantas coisas para a gente viver mais. Mas por tudo que a gente tome de vitamina, por mais que eu faça de reparações no meu corpo, vai chegar uma hora que não vai ter mais aonde esticar, não vai ter mais um remédio para tomar. Chegou a finitude da vida. E aí quando vai chegando a vida, a gente vai olhando para trás e você pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz que valeu a pena? O que eu fiz da minha vida? Eu estou nos 50 e quando chega nos 50 você já começa a fazer toda uma base de vida. Eu já vivi mais do que eu vou viver. Então quer dizer, o tempo ainda que me resta é menos do que eu já vivi. Então se eu com 50 já tenho menos do que já vivi, você que tem mais, é isso aí, o caminho é esse. Você que é novinho ainda tem lá uma probabilidade de viver mais. Mas certo é que quando a gente vai chegando, a gente vai pensando, e aí, do que é a vida? O que é a vida? Do que vale a vida? O que você fez tanto que correu, de você parar hoje e fala assim, valeu a pena. Se você parasse hoje, Jesus te perguntasse, sentasse com você e falasse assim, filho, filha, vou te levar. A tua senha chegou. Você ia espernear, o que você ia falar? Espera mais um pouco, ainda falta. O que você ia falar? O que você ia dialogar com Deus? Se hoje fosse, digamos, o teu último dia. Então, certo é que o salmista, nesse texto, nesse contexto, ele vai dialogando sobre a eternidade e a finitude da vida. Se a gente pega 70 anos, como a Bíblia diz, e 80 anos,
Os anos da nossa vida, o versículo 10, põe no 10 aí, por favor, Miguel. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. O que ele está querendo dizer? Chega a 70 anos, para aqueles que andaram mais, foram para a academia, comeram carne branca, chega aos 80. Para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida ela é assim. Engraçado que quando você vai chegando um certo tempo, para os mais novinhos, é bem complicado você... Eu não tenho um problema em envelhecer. Aliás, eu curto muito envelhecer. Eu vou curtindo porque é como se eu estivesse numa viagem vendo o tempo indo passando e eu ficando velho. E eu estou gostando de me velho. Chato, rabugento, mas gosto de me velho. Aí você vai passando pela vida e você vai vendo. E logo você vê uns jovens e com cheio de vida e tal, e correndo. A minha esposa foram lá caminhar lá com a mulherada lá e tal. Ela chegou. E aí, como é que você está? Muito cansada. Final do ano, resolvemos, junto com a família que estava aí, vamos para Nova York. Misericórdia! Andamos 7 horas, 8 horas, para quê? As pernas quase não existiam mais. Ah, mas isso é porque você é sedentário, isso é porque você... Pode ser, mas tem uma coisa que não tem o que passar. Chegou a idade, nego. Quando chega a idade, não adianta. Você que já é um tiozinho de mim para cima, não adianta. Como que eu sei que eu estou velho? Quando você está passando na rua e o pessoal fala assim, ô tia, acabou. Ô tio, acabou. E aí eu preciso me adequar às minhas necessidades. Eu tenho que me adequar agora. Quando era novo eu corria muito, hoje eu tenho que diminuir. Então eu preciso entender a finitude da minha vida. Eu preciso entender que tem um início, tem um meio e tem um fim. E todos nós chegaremos. E quando chegar o dia, para um pouco e pensa, daqui 100 anos, ninguém dessa geração hoje vai estar vivo. Quando você para e pensa um pouco assim, a gente para de brigar por besteira. Daqui 100 anos, todos, não vai ter nenhum vivo. Nenhum. Você que está lutando tanto pela tua vida, você vai morrer. Todo mundo vai chorar, olha lá. Alguns parentes vão, tadinha, foi tão jovem. Mentira, já estava na idade. Oh meu Deus, por que levou? Chora aqui. Saiu dali, já estão brigando pela herança. No Natal, no outro Natal que chegar, ainda vai lembrar. Ah, saudade da mainha, do painho. Oh, meu Deus, que falta que faz. Naquela mesa ele sentava sempre. E me dizia sempre que ia viver melhor. Agora ele não está mais ali. Cadê? No outro Natal? Ah, verdade, que saudade do pai. No outro Natal... a gente nem lembrou do pai e da mãe. O tempo vai passar. Os teus filhos vão casar, vão viver a vida deles, vão lembrar da geração deles e nós vamos ficando no esquecimento. Essa é a verdade da vida. Nós caminhamos para o esquecimento. Alguém vai lembrar de você. Se você morrer e for um pouquinho conhecido, vão colocar no Instagram. Ah, o fulano morreu, meu Deus, tão novo, já foi, tarde. Um vai falar, outro falou, meu Deus, por que foi? Acabou, daqui a pouco. Silvio Santos. Você lembra que o Silvio Santos morreu? Faz quanto tempo? Quase 2 anos, você nem lembrava dele mais. Ayrton Senna do Brasil. Morreu em que ano? 94. Você nem lembra mais dele. Agora, o que te faz pensar que vão lembrar de você? Finitude da vida. Quando eu olho para esse texto, e ele vai dizer assim, ensina-me a contar os meus dias, para que o nosso coração alcance sabedoria.
aqui eu venho entendendo qual é o valor da vida. A palavra ensina-me a contar, ele não está dizendo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não. Não é nesse sentido. Quando ele diz ensina-me a contar os meus dias, ele está dizendo assim, eu preciso dar valor, de fato, ao que tem valor na vida. Quantas pessoas que têm vida e passam a vida sem dar valor na vida. A vida não é o tanto que você vive, mas a vida é a qualidade que você vive. A vida não é o tanto que você luta para estar vivo, mas a vida é o quanto você busca de qualidade para continuar vivo. Contar os dias não é, eu preciso contar então, quantos anos eu estou fazendo? Hoje é aniversário, é mais um. E você vê como a gente faz errado, né? A gente canta parabéns para as pessoas, glória a Deus por mais um ano de vida, não é isso? Está errado. A gente, se for literal, a gente fala, vamos agradecer a Deus pela vida da irmã que está fazendo menos um ano de vida. Porque essa é a realidade. Quanto mais aniversário eu faço, mais perto da morte eu estou. Então, mais um ano. Na literalidade, se nós fôssemos entender, menos um ano de vida. Quanto mais uma semana, menos uma semana de vida. Mais um dia passou, menos um dia de vida. Glória a Deus, mais um ano chegou, menos um ano de vida. É assim. Nós estamos caminhando para o fim. E às vezes eu preciso entender que eu estou caminhando por fim, que tem pessoas que pensam que são eternas, são Highlanders, que nunca vão morrer. Ensina-me a contar os teus dias, ensina-me a contar os meus dias. É eu dar valor. Valor para o meu dia. Valor para as coisas que agregam o meu dia. E aqui quantas pessoas que perdem o prazer de viver porque não souberam contar os seus dias. Quantas pessoas que passam a vida toda sofrendo, igual uma história de Hollywood, uma dramaturgia de drama que a mocinha ou o mocinho sofre o tempo todo e até no final não tem vida boa para ele. Tem pessoas que passam a vida assim, sofrendo. Tudo que vai fazer não dá certo, os relacionamentos não dão certo, tudo, relacionamento com família, relacionamento com casamento, nada. E isso vai passando, o tempo vai passando, vai criando uma amargura de alma, e aí pode dizer, do que valeu a pena viver? Por um outro lado, você pega os antigos, com pouca sabedoria de vida, de informação que a gente tem, mas viviam tanto tempo junto com as suas esposas, esposos, via os netos, os filhos por ali. Ensinar a contar os meus dias a eu ter prioridades na minha vida. Qual é a prioridade que você tem dado na tua vida? São prioridades que têm a sua finitude aqui na terra, ou são prioridades eternas? E aqui está o maior erro nosso. Nem todo o dinheiro que eu busco, aquilo vai ser eterno para mim. Eu falei aqui do grande escândalo que está acontecendo no nosso país, em tantos outros lugares, de pessoas que ficaram extremamente bilionárias, riquíssimas. Você vê festas suntuosas, apartamentos luxuosos, dinheiros fáceis entrando. Falar de milhões e milhões para essas pessoas é tão simples. Mas de repente você vê a vida sendo moldada e destruída, jogado ao caos. E você pode dizer, o que vale a pena viver assim? Aí você pode dizer assim, alguns, não, mas tendo dinheiro tá bom para mim, o resto, não pensa assim. Aliás, uma grande gama das pessoas que são famosas hoje, elas gostariam de ser pessoas extremamente desconhecidas. Há um grande influenciador, e uma das suas entrevistas, ele disse assim que o sonho dele era parar numa lanchonete, entrar e sentar ali, tomar uma Coca-Cola, sem ser reconhecido. Você vê, a pessoa passa a vida toda buscando algo, e quando chega lá, ela quer voltar do início. Eu tenho um amigo, tem bastante dinheiro, e ele sempre diz assim, o meu sonho é um dia eu comprar minha terra definitivamente, um sítiozinho, e ali eu ficar. Eu morrer ali.
Aí eu fico pensando, né, como que é a vida. A pessoa sai do sítiozinho para uma vida melhor, né, dentro da nossa cabeça. Comprar um apartamento, mudar de país, mudar de lugar. Quando eu conquisto tudo isso, eu quero voltar para onde? Para o sítiozinho. Agora, olha, o que é então de valor para a vida? É o que eu busco ou é onde eu estava? Então, na verdade, a vida não é o que eu tenho ou deixo de ter. A vida é aquilo que eu faço com o que eu tenho. É a qualidade que você tem de vida. Então, não importa se você está bem, não importa o que você tem, não importa onde você está. Você sempre estará bem. Porque o estar bem é ter qualidade de vida, é pedir ao Senhor, me ensine a contar os meus dias. Ensinar a contar os meus dias é eu dar prioridade àquilo que de fato tem valor. E uma das coisas que muitas pessoas se perdem, que ela perde a oportunidade de ter escolha segura. Muitas pessoas vivem mal a sua vida porque são resultado de más escolhas. Você tem escolhas a se fazerem, mas sempre você optou por escolhas que apenas trouxeram satisfação pessoal para o teu momento atual. As tuas escolhas nunca foram eternas, as tuas escolhas sempre foram na finitude da tua vida. Ah, eu quero estar bem, para eu estar bem eu preciso disso aqui. Aí você toma, faz a tua escolha para ter isso aqui, passando por cima de tantas coisas, mas aí você tem. Lá na frente isso te dá um problema. Aí você diz assim, por que minha vida nunca dá certo? Porque você optou por escolher o que traz finitude. Eu já falei aqui uns domingos passados, todos os meus planos têm que estar de acordo com o que é o plano de Deus para a minha vida. Ensina-me a contar os meus dias, é eu entender que não é o que eu quero, mas é o que Deus tem para mim. Não é o que eu quero fazer, mas é o que Deus quer fazer através de mim. E o grande problema nosso hoje é que nós vivemos de comparação. Eu quero ter o que o outro não tem, o que o outro tem. Eu quero ir para onde aquele outro foi. E eu fico nessa luta igual aquele ratinho que fica rodando. Você fica naquilo. Hoje, meu filho vai embora amanhã. Vai voltar para a vida dele. E hoje eu estava sentado com a minha velhinha e conversando sobre a vida. E dizendo assim, a vida é desse jeito. Era pequenininho, estava perto da gente, pepezinho, pique de tinha, onde eu ia, levava, pegava no colo. Cresceu, foi embora. Daqui a pouco vai casar, vai ter os filhos dele, vai ter a família dele. No Natal, vai para a casa da sogra. E nós vamos ter que ficar a velhinha falando, mas está tudo bem. E nós já estamos preparados para isso, irmão. Porque isso faz parte da vida. Agora, o que eu estou fazendo de qualidade enquanto a vida dele ainda nos pertence? Por isso que muitos pais se frustram com os filhos porque você joga o teu futuro na mão do teu filho. Ah, não, o meu filho, aí você se frustra. Porque você quer que o teu filho viva uma vida que você quer que ele viva. E o errado é a gente querer trazer uma vida que é dele sendo moldada pela nossa vida. O nosso papel é esse aqui, ó, vai. Estou te dando todo o suporte, pode ir embora. Vai aqui, vai voar. E lá na frente tem algum resultado? Não faço ideia. O meu papel de pai eu tenho que fazer. Esse é o nosso papel. Faz parte do ciclo da vida. Agora, enquanto junto estiver, qual é a qualidade que eu dei? Qual é o ensinamento bíblico que eu dei para ele? Qual é o ensinamento que eu tenho dado para os meus filhos? É isso. Quais são as escolhas que eu fiz? Muitas vezes, dentro do que eu fazia, eu viajava muito, eu deixei de ganhar mais por optar estar em casa. As minhas viagens, normalmente, se eu aceitasse todas elas, eu passaria tempos em tempos fora de casa. Mas eu só viajava de quinta para frente, voltava no domingo, depois do evento onde eu estava, na segunda-feira de manhã, eu estava em casa para levá-los à escola. Ambos eu vi nascerem. Ambos eu tirei o primeiro dente. Ambos eu vi o primeiro passo. Ambos, foi escolha minha.
Ganhou dinheiro? Não. Mas para mim isso é eterno. Para mim isso vai ficar eterno. Agora, quanto às vezes você vai para aquilo que é finito para você e você perde lá na frente? Quantos que morrem, pais ou filhos, e o choro não é choro de saudade, é choro de remorso. Sabe? Devia ter amado mais, devia ter estado mais perto, devia ter andado com ele, por que eu não fiz isso? Mas enquanto vida tem, você está correndo atrás do que é finito. Se eu fosse você, eu mudava os teus investimentos. Para de investir no que é finito, invista no que é eterno. Porque o tempo passa. Quais são as suas escolhas? As escolhas tuas são essas. Esses dias, caminhando junto com ele, com meu filho, ele falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Se ele vai fazer isso ou não, não sei. Mas ele falou, eu guardei comigo. Ele falou, pai, o dia que eu tiver o meu filho, eu quero ser um pai igual o senhor é. Meu Deus do céu. Valeu a pena. Então quer dizer que ele acha que eu sou um bom pai. E se ele vai pegar o meu exemplo de ser um bom pai e aplicar para o filho dele, para ele ser um bom pai, logo eu escolhi não o finito, eu escolhi o que é eterno. E o escolher o que é eterno, às vezes, não te dá dinheiro, não te dá reconhecimento. E às vezes a gente fica doido, você perde muitas coisas porque você está correndo atrás daquilo que te dá. E nem sempre é o que você tem. Quase todo sempre é aquilo que você é. Então ensinar a contar os meus dias é eu ter saber escolher. Você vai casar. Você sabia que uma grande maioria, às vezes, das pessoas que tem problema no casamento, quando você namorava ou quando você estava perto, você já sabia que ia dar problema. Você já sabia. Você casou com alguém e às vezes, vamos supor, o teu pai, vamos dar um exemplo aqui. Você menina, vai casar com alguém, o teu pai sabe quem é o teu namorado. E é uma pessoa que não vai te dar um futuro. E o pai fica falando, filha, abre o olho, filha, abre o olho. Não, porque eu amo ele, pai, eu amo ele, pai. Filha, esse rapaz, ele tem um problema de vício, ele é violento. Não, pai, comigo ele vai mudar. Aí casa, as coisas acontecem, dá um problema sério lá na frente, e aí você diz assim, por que aconteceu? Porque você escolheu. Então, você veio para cá porque você escolheu. Você resolveu estar com esse alguém porque você escolheu. E dentro da tua escolha tem um pacote. Tem um pacote. E aqui que está o grande X da questão das pessoas. Eu, há muito tempo na minha vida, eu pago muito caro pela minha paz, irmão. E existem pessoas que lutam muito em querer ter razão. Eu não, eu quero ter paz. Aí você escolhe as suas escolhas e depois não dá certo, porque não vai dar certo. Não tem como dar certo. Você faz uma escolha, vamos supor, a Bíblia fala de julgo desigual. O que é julgo desigual? Você não pode estar com alguém, você está numa situação de julgo desigual. Julgo desigual, muitas pessoas pensam que é uma pessoa crente com uma pessoa não crente. Pode ser? Também é óbvio. São duas fés, ele tem uma fé e você tem uma outra fé. Ele crê em algo, você crê em uma outra coisa. Uma hora isso vai dar problema. Uma hora o filho vai nascer, ele vai querer criar o filho, ou ensinar o filho na religião dele. Aí você, não, mas vai dar problema. Aí você vai vir, pastor, ora, porque o diabo está... Não é o diabo, foi você. Que no decorrer da tua vida, você não teve a sabedoria em pedir, Senhor, me ajuda a contar os meus dias. E o grande problema nosso... Lembra de Esaú e Jacó? Eu sempre vendo essa história. Jacó ficou em casa fazendo um guisado. Esaú saiu para caçar. Só que Esaú, ele era o primogênito. O primogênito, ele tinha algumas vantagens a mais. Uma das vantagens, ele tinha direito à herança dobrada dos outros irmãos. Ele tinha outras vantagens. Se tivesse uma monarquia, era o primogênito que era o rei. Aí, Saul chega da caça, e ele olha o guisado do irmão. Aí ele falou assim, eu quero comer isso aqui. E Jacó falou, não vou te dar não. Ele falou, mas eu estou com fome. Ele falou, não vou te dar. Mas eu vou morrer. Olha só aonde chega a necessidade de eu querer uma coisa finita
eu vou morrer. Você acha que ele ia morrer ali? Não ia morrer. Só que ele queria satisfazer um desejo momentâneo. Preste atenção. Fomes momentânea pode lhe trazer prejuízos eternos. E ele diz assim, não, eu quero. E aí, Jacózão, velho, não quis perder nada. Falei, eu te dou então. Só que é o seguinte, vamos trocar. Eu te dou esse guisado aqui, você me dá a sua primogenitura. Só que o guisado eu estou vendo. A fome eu tenho, o guisado eu estou vendo. E a primogenitura? Não estou vendo, é abstrato, do que me serve. Aí que está o problema. Você está trocando o que é eterno porque é finito. Porque você acha que vai satisfazer só um desejo agora. E aí o que ele faz? Ele troca a primogenitura dele por aquele prato de lentilha. Agora olha só como mudou a história. Lá no livro de Hebreus diz assim, que mesmo ele depois, com muita lágrima, ter buscado novamente para recuperar, ele não recuperou a primogenitura. Uma escolha com finitude trouxe prejuízos eternos. Como que a gente diz hoje? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha só, era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú, porque era o direito dele. Mas ele trocou o que era eterno por uma finitude. Então o que eu quero dizer com isso? Essa fome que você tem, esse desejo que você tem, não, se eu não fizer isso agora, isso vai passar. Você está fazendo uma escolha que vai te dar problema lá na frente. Vamos trazer rapidinho aqui. Rapidinho aqui. Você vê o que está acontecendo na imigração do nosso país. Não é? O governo aí, ainda está de muita coisa, está falando, ó, eu vou atrás disso, vou atrás disso, vou atrás disso. Por que ele está falando isso? Porque lá atrás, muitos fizeram algumas escolhas, achando que seria eterno. E agora estão perto de finitudes aí. Quem está entendendo? Fala amém. Então é isso. Então, às vezes, a escolha que você faz para satisfazer uma fome de agora pode te trazer um problema eterno. Ensinar a contar os dias é você mesmo, se Jacó tivesse, mas eu estou com fome, mas eu vou esperar, a mamãe está fazendo. Se Jacó falasse assim, não, eu quero ter uma primogenitura. Isaú falasse, pelo amor de Deus, não, rapaz, para com isso, estou brincando, estou com fome não. Ô mãe, pega um pedaço de bolo aí para mim. Pronto, acabou, mas ele não. O grande problema, quando eu não tenho a condição de contar os meus dias, eu dou mais atenção pelo meu desejo do presente, sem priorizar o meu futuro. E o que é pior, tem pessoas trocando o presente pela eternidade. Por quê? Porque a sua necessidade que você pensa no agora vai lhe trazer um prejuízo eterno. Então, quando eu olho esse texto, ensina-me a contar os meus dias, é porque eu preciso ter o caminho da escolha. E se o Senhor está falando conosco isso, é para você. Não entre em situações que você sabe que vai dar problema. Não entre em situações que você sabe que vai te trazer um prejuízo lá na frente. Isso pode te ajudar agora, mas vai te trazer um prejuízo lá na frente. É preferível você passar fome agora. É preferível você não aceitar isso. Mas amanhã, depois de amanhã, você já vai estar melhor do que você. Não, eu quero porque isso aqui vai me ajudar. Não, eu quero porque... E aí você vai ter um problema lá na frente. E às vezes a gente passa por situações complicadas porque nós não queremos parar e falar assim, não, deixa o Senhor ensina a contar os meus dias. A oferta é muito boa, mas não é o que o Senhor tem para mim agora. Me ajuda. Por que você não aceita? Isso vai te ajudar. Por que você não aceita? Isso vai te abençoar. É Deus abrindo. Nem tudo que pode ser uma porta aberta é Deus. Entenda isso. Deus jamais vai trazer uma porta aberta para você, passando por cima de outras situações. Entenda isso. Deus jamais vai fazer isso por você. A porta aberta, ensina-me a contar os meus dias. Eu tenho entendimento de, Senhor, me ajuda a fazer a escolha certa. Se você parar, se você for honesto com você, seja honesto com você. Os grandes problemas da tua vida, seja honesto com você. Se você pudesse olhar, a grande culpada de tudo isso é você. Para um pouco e pensa.
Você não era para ter entrado nessa sociedade. Você não era para ter entrado nessa situação. Você não era para ter feito isso. Você não era para ter aceitado isso. Você não era para ter aceitado isso. Você sabe disso. O grande problema é que a gente quer justificar espiritualmente algo que eu sei, que eu já troquei minha primogenitura. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor, me dê capacidade de fazer escolhas. Escolhas que não venham me trazer dificuldades perpétuas na minha vida. Então existem situações que nós passamos, porque a gente quer satisfazer o presente e o momentâneo. Mas isso pode te gerar problemas eternos. Isso quanto no casamento, na tua família, isso quanto com os teus filhos. Quantas situações às vezes você vê de famílias, e falar de separação de família. Não existe separação. Toda vez que a gente vai falar com casais, daqui para frente, tá? Eu estou falando. A gente aprende. O casamento aqui. A Bíblia diz o que Deus uniu, o homem não separa. Sei que dentro desse meio existem N situações. Tá tudo bem? Eu entendo a sua história, mas presta atenção. Você é uma massinha de cor branca e o marido uma massinha de uma cor escura. Se eu junto essas duas massas, que cor forma? Cinza, talvez. Aí você chega assim e diz assim, não dá mais certo. Pois bem, então vai agora lá e tira a tua parte branca e tira o marido da outra tua parte. Tem como? Não tem como. O que isso quer dizer? Você pode ter todo o direito, toda a possibilidade de dizer, não dá mais. E aí você sabe a tua história, enfim, situações que se passam, enfim. Porém, todas elas vão lhe trazer um prejuízo. Tanto na família, tanto nas suas questões pessoais. E se a gente for olhar lá para trás, se eu tivesse parado um pouquinho mais e falasse assim, não, eu vou escolher, você não estaria passando. Se você tivesse ouvido os teus pais, lembra? Você lembra dos seus pais ainda quando falavam para você, não faz isso, não vai lá? Você lembra quando teu pai falava isso ainda? Talvez agora, enquanto eu estiver falando para você, vai lembrando de uma situação que deu tudo errado, mas o teu pai, tua mãe chegou e olhou para você e disse assim, eu te avisei. Esse quando ele diz assim, eu te avisei, é que você fez uma escolha de momento que te custou um período grande. E quando a gente vai nessa questão pessoal, na questão dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, eu costumo dizer que muito futuro é definido como vai ser no presente, que é onde todos os hormônios estão a todo vapor e numa decisão, numa ação, pode mudar todo um futuro. Então quer dizer que vai ser tudo pior? Não estou dizendo de pior. Eu estou dizendo que o que poderia ser leve e tranquilo, vai ter muitos percalços para você caminhar. Mas Deus vai estar com você? Com certeza. Mas Ele está voltando você no passado para dizer, cuidado, não faça isso. Não tome esse caminho. Não vai por esse caminho. Tome cuidado com as tuas escolhas. Quando eu penso, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, aí Ele vai dizendo, por que eu quero que Ele ensine? Para alcançar um coração sábio. É aqui. É aqui eu estou indo para o final. Eu preciso aprender a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Provérbios 9:10 diz assim, o temor do Senhor é um princípio de sabedoria. O que é um coração sábio? Ali, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, o que é alcançar um coração sábio? É um coração que teme ao Senhor. Ensinar a contar os meus dias, eu falar, Senhor, me ajude a tomar as decisões. Coração sábio não é o tanto de tempo que eu vivo. Idade não dá sabedoria. Idade pode dar, no mínimo, uma experiência. Porque eu já vi muitas pessoas de idade cometendo atos que faltou-lhe sabedoria. E às vezes, jovens que tomaram atitudes que ali estavam e tinha sabedoria. Experiência eu ganho com o passar do tempo. Sabedoria, que a Bíblia está dizendo, essa sabedoria é do Senhor.
Um coração sábio é um coração que teme ao Senhor. Não um coração que tem medo, é um coração que teme ao Senhor. É um coração que tem Deus como o Senhor da sua vida. É um coração que não vai tomar decisões se o Senhor não estiver com ele. É um coração sincero diante de Deus. Por isso, pais, você que é pais, aí vou falar para você que é pai que está aqui, enquanto teu filho estiver sob a tua tutela, filho não tem que escolher, hoje eu não estou a fim de ir para a igreja. Você tem que trazer teu filho para a igreja. Você tem que trazer o teu filho para a casa do Senhor. Que é nessas horas que ele vai aprender uma palavra, nessa hora que a palavra vai entrar no coração dele. O grande problema é que a gente vê pessoas querendo criar os seus filhos com uma liberdade que depois vai te custar. Vai te custar. O que adiantou? Não, meu filho é mais moderno, meu filho faz aqui, meu filho está ali, meu filho faz isso aqui, meu filho... Mas cadê teu filho? Longe da presença do Senhor. Se hoje teu filho morrer, ele vai para o céu? Pastor, ninguém pode falar a verdade, mas a Bíblia me deixa saber quem é salvo e quem não é salvo diante das suas obras. Os conhecereis. Pelo fruto você conhece a árvore. Então é possível sim. E muitos pais pagarão preços porque você abriu mão de cuidar dos teus filhos. Hoje os teus filhos sofrem e ele, depois da vida adulta, ele segue a vida dele, mas a culpa foi tua. Porque na hora que era para você trazer, você não deu exemplo. Na hora que era para você estar do lado, você não trouxe. E aí, eu vou te dar um conselho de um pai. Meu filho está no 5º ano de medicina. Esse ano. Tenho o maior orgulho do meu filho. Muito orgulho. Muito orgulho. Não falo isso, mas eu tenho muito orgulho dele. Um menino vencedor. Foi para um outro país sozinho. Desbravou ali. Deixei ele lá morando sozinho por lá. Novo. Pensei, ele não vai dar conta. E deu. Está lá. Mas para mim, diante de Deus, se essa profissão for para afastá-lo de Deus, eu prefiro que o Senhor impeça imediatamente. Mas eu quero a eternidade dele garantida no céu. O grande problema é que você, como pai, você quer que o teu filho tenha sucesso na terra, mas longe de Deus. Não há sucesso se não tiver Deus. Se eu fosse você, antes de qualquer coisa de você induzir os teus filhos a serem alguma coisa ali fora, eu te dou um conselho como pai e como pastor. Ensine o seu menino no caminho que ele deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. E se ele desviou, pare de colocar culpa. Você tem que fazer uma autoanálise de você. É óbvio que o teu filho não vai querer igreja. Você não quer? Você só tem igreja de domingo. Você prioriza o seu trabalho. Você prioriza as tuas coisas. Você prioriza tudo. Igreja para você. Eu só vou ali para um... Você acha que o teu... Não vai. Filho aprende aquilo que você é. Ele aprende aquilo que você é. E lá na frente a conta chega. Agora, diante de tudo que eu ensinei para os meus filhos, se lá na frente ele resolve ir para um outro caminho, a minha ação diante de Deus está em paz. A escolha é dele. Agora, eu preciso guiá-los nesse caminho. Até onde for, eu preciso guiá-los nesse caminho. Eu preciso trazê-los nesse caminho. Que a vida é curta, é finita. E aonde você quer que os seus filhos passem? Se os pais entendessem isso, irmão, capacitava os filhos antes de... E com isso eu estou falando, continue sonhando com os seus filhos. Sonhe. Estuda em Harvard. Sonhe em ser os melhores profissionais. Sonhe. Faça isso, induza os teus filhos a entrar nas melhores escolas, nos melhores cursos, nas melhores universidades, nas melhores academias do mundo todo. Faça isso para ele. Faça isso como pai. Mas nunca coloque na frente de serem fiéis a Deus. Porque lá na frente, por que às vezes muitos filhos se perdem na universidade? Já percebeu? Ah não, meu filho se foi na universidade, ele desviou. Desculpa o que eu vou dizer. Se o seu filho foi, não se desviou, ou porque de fato ele mesmo nunca se converteu, ou porque não teve um bom... Porque uma vez que o filho se conectou com Deus, irmão, não há lugar que desvie ele. Pode ir para a universidade, pode ir em qualquer lugar. Agora a culpa é tua, não leva essa culpa para você. Mas eu convoco você a fazer uma autoanálise.
até onde você tem culpa? Que certamente houve um tempo aí que você rompeu. Ah, não, meu filho? Não. Ah, não tem oportunidade de meu filho? Então meu filho vai para a festa, meu filho vai. Uma hora a conta chega. Entenda isso. O maior sucesso dos teus filhos não são serem grandes profissionais, serem conhecidos, sei lá o quê. O maior sucesso dos teus filhos. Esse dia eu estava conversando com meu pai. Aí ele falou, filho, sabe o que me deixa mais alegre? É que eu já vou fazer 80 anos. E eu estou vendo você hoje um pastor, a tua irmã participativa na igreja, a filha dela na igreja e os teus filhos na igreja. Isso porque o meu avô, lá atrás, também falou a mesma coisa. O que eu quero dizer isso para você? Meu pai é rico? Não, não é. Meu avô é rico? De jeito nenhum. Deixaram herança para mim? Nenhuma. Mas deixaram um legado. São as escolhas para a eternidade. Ensinar a contar os dias, pai, é você escolher o eterno para os teus filhos. Entenda uma coisa. A vida vai passar. Daqui a pouco você não estará mais aqui. E o que você tem ensinado para o teu filho? É só para ganhar dinheiro? Vamos ser sinceros. Você acha que dinheiro é tudo? Você acha que dinheiro é tudo na vida? Tem gente que fala assim, não, os meus filhos são riquíssimos. Eu conheci um senhor de São Paulo, não, porque os meus filhos nunca beberam. Os meus filhos são, olha, excelentes meninos, todos têm uma família, todos têm dinheiro. Verdade, todos eles, mas todos fora dos caminhos do Senhor. Aí eu pergunto para o pai, do que vale a pena? Você terminar a tua vida e olhar uma riqueza dos teus filhos, mas todo mundo fora dos caminhos do Senhor, muitos filhos escolheram coisas erradas, escolheram casamentos errados, vivendo uma vida dissoluta, ou você terminar, não ganhei nada não, mas eu olho para o meu netinho, olho para o meu filho, quando a gente se encontra em casa, vou falar aqui dos meus, quando se encontra em casa, quando vai amigo, quando se encontra primo, quando a gente se encontra, irmão, é só hino, é só louvor. Porque a gente não sabe outra música? Não sei, sabemos. Mas é que todo mundo está envolvido nesse meio que não tem como sair dele. Essa semana eu estava conversando com meu primo, que ele é pastor. Tem um outro primo que é pastor que está na Argentina. O outro que está lá no Brasil, 2 estão lá, são pastores. Esse dia a gente conversando, a gente vai conversar. E aí, primo, como é que você está? E a igreja aí? Não tem por onde correr. E os filhos dele? Tudo na igreja. O filho dele também já é guitarrista na igreja, está trabalhando na igreja. É rico? Não é. Mas o que é? Escolhas para a eternidade. E aí, conforme eu vou saindo desse ambiente, eu vou conhecendo outros ambientes, como eu tenho conhecido, pessoas boas de dinheiro, pessoas bacanas, mas com a família toda destruída. Toda destruída. Quanto pai que não apresenta o filho porque tem vergonha. Ele não convida o pastor a ir para a casa dele fazer uma visita com vergonha dos filhos. Porque os filhos não vão se comportar. Então o pai fala, nem quero aqui. Irmão, ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Nossa vida é finita. Deus nos trouxe hoje aqui para eu te lembrar. Você não é imortal. Uma hora, a nossa senha vai chegar. Uma hora, número tal é meu número. E aí? O que você tem deixado? Tem um texto que diz assim, louco, se hoje pedir a tua alma, como é que vai ser? Que essa palavra sirva para você refletir na tua vida. E se Deus está falando com você, porque ainda tem esperança para você. Se Deus está falando com você, porque ainda tem oportunidade de você fazer boas escolhas. Se Deus está falando com você, porque ainda tem opção para você, tem jeito para você. Então para um pouco, para. Esse dia eu estava vendo quantas meninas dessas blogueiras, dessas meninas que
trabalha com mídia, e morreram numa mesa. Foram fazer um procedimento tão simples. Foram só colocar um negocinho, alguma coisinha, e morreram. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso fazer? Não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando para você. Escolha. Tenha cuidado com as tuas escolhas. Faça tudo o que tiver a fazer, mas que essas coisas que você forem fazer não seja a tua eternidade. Quer fazer? Faça. Tem como fazer? Faça. Vai mudar? Mude. Vai ajeitar? Ajeita. Desde que isso não seja vaidade no teu coração de eternidade. Lembrando que por mais que eu faça, é finitude. Então que o Senhor coloque essa sabedoria no meu coração e no teu coração, para que a gente aprenda a viver os nossos dias. Está vendo essa imagem aqui? É um senhorzinho que deve ter os seus 80 e poucos anos, e uma criança. Quando a gente olha, a gente pode dizer, esse velhinho um dia foi esse menino, e esse menino um dia será esse velhinho. O grande X da questão é o meio desses dois personagens. Como é que eu vou viver a minha vida? Então, se você tem feito escolhas que tem te custado caro, e ainda tem jeito de você voltar para trás, para hoje, em nome de Jesus. E se as tuas escolhas estão te trazendo prejuízos, ore a Deus, o Senhor, Ele é contigo. Mas não se vitimize. Lembre que você é resultado das tuas escolhas. Foi você que foi comprar, foi você que fez isso, foi você que escolheu esse caminho. Então, no mínimo, seja honesto com você e assuma o preço. Senhor, estou passando por isso porque eu fiz isso. Eu fiz errado. Não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter... Não era. Eu reconheço. Mas me ajuda, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. E o Senhor vai te ajudar. Agora, se você está com fome de uma necessidade para o teu presente, o Senhor está te convidando, para. Que a tua decisão de hoje pode te custar a tua eternidade. Não faça isso. Não vá por esse caminho, que pode custar a tua eternidade. Essa semana saiu uma grande notícia de um grande líder religioso no Brasil, que foi pego dentro de um hotel com uma pessoa que não era sua esposa e que também era casada. E qual foi o detalhe? Ele teve um infarto fulminante naquela hora. Nunca ouvi falar daquele pastor, mas por causa da escolha e da forma que foi, todo o Brasil conhece. Aí eu fico pensando, e a esposa? E os filhos? Por isso, homem, mulher, quando você faz uma má escolha, toda a tua família paga. E se você for homem mesmo, honesto com você, você tem que olhar para tuas filhas, para os teus filhos e falar, não, eu vou honrar os meus filhos e a minha família aqui. Que toda má escolha que a gente faz, não sou só eu que pago. As pessoas que estão à minha volta, e muito os nossos filhos. Os filhos desse pastor, não os conheço, nem sei se tinha, só estou te dando um exemplo. Vão carregar para o resto da vida um risco na vida deles do que aconteceu com o pai, que vai afetar e afetá-los para o futuro. Que o Senhor dê graça a eles por causa de uma escolha, de uma atitude totalmente errada que o pai tomou. Portanto, homem, você, agora é para você que está aí pensando, minha vida está muito monótona, minha vida é minha esposa, minha esposa está velha, minha esposa está isso. Quer um conselho? Cuidado, porque uma atitude tua não prejudica só você e a tua esposa, mas você está jogando um legado de desgraça para a tua geração. E que a tua geração seja guardada no Senhor. Os teus filhos, a tua família é do Senhor Jesus Cristo.
Saiamos daqui, eu quero que você saia pensando nisso. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Tome as melhores escolhas, e a melhor escolha, se decida por Jesus. Viva Jesus. Tenha Jesus na tua vida. Se aprofunde em Jesus. Mergulhe em Jesus. Tenha Jesus como o principal da tua história, o principal da tua vida. Mesmo perdendo tudo, mas não perca Jesus. Mesmo, mas eu não vou ter isso, mas não perca Jesus. Não troque Jesus por nada. Não troque por dinheiro, não troque por status, não troque por nada. Tenha Jesus como o princípio final da tua história. Para que no final, o apóstolo Paulo disse assim, combati o bom combate. Como é que é o restante? Acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Que quando nós não estivermos mais aqui, não são as pessoas. Se eu morrer, até vocês vão falar. Ah, o pastor, meu Deus, foi novo. Coitada da esposa do pastor. Mas o maior legado que eu tenho que deixar, não é para vocês. O maior legado que eu tenho que deixar é para os meus filhos. Então, pai, se ajeita aí. Mulher também, cuidado. Ah, eu quero viver uma aventura porque o meu marido... Cuidado, que uma aventura momentânea vai te custar a tua vida toda. Aguenta aí. Não troque Jesus por nada. Que a tua melhor escolha, a tua escolha principal de vida, seja Jesus. Que Deus abençoe você. Fiquemos de pé.